Meu nome, então, é Demétrio César Rodrigues e eu sou do Instituto Chico Xavier. Esta é a palestra número 6. Vamos falar sobre precisamos mesmo perdoar? Por quê? Durante a palestra, nos momentos em que as perguntas puderem ser feitas, irei falar espaço para perguntas. Conforme eu disse anteriormente, a pessoa pode optar por eu falar o nome dela ou não. Para iniciar, então, hoje, vamos iniciar com um pensamento. E esse pensamento virá do livro dos Isaías. Na pergunta número 95, diz assim: o arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? E a resposta dá-se na vida espiritual, mas também pode ocorrer na vida física, quando o homem consegue compreender a diferença entre o bem e o mal. Na pergunta 992, diz assim: qual a consequência do arrependimento na vida física? E a resposta: progredir já na vida presente, se ainda tiver tempo para reparar as suas faltas. Quando a consciência o condena, ele mostra uma imperfeição, o homem sempre pode melhorar-se. Então, pessoal, gostaria aqui de pedir para que todos se mantenham um pensamento de abertura da consciência, abertura consciencial dos pensamentos e dos sentimentos, buscando aí que o máximo de ajuda dos nossos espíritos amigos, espíritos com benevolência, os espíritos benevolentes, consigam nos auxiliar, nos acompanhar também, os espíritos, né, que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados, que muitas vezes participam também dessas atividades para buscar também aperfeiçoar-se. Então, que estejamos conectados com o objetivo de melhorar um pouco mais no momento atual. A reconciliação, através do perdão de qualquer nó afetivo, visa desatar esses nós, deixando os espíritos livres de qualquer vínculo com base em ações prejudiciais que executaram um ao outro, desfazendo qualquer pensamento e sentimento de ódio e vingança que poderia no futuro gerar efeitos penosos em alguma existência que tivermos. Visa também a higienização dos pensamentos em relação ao sentimento de dívida que pode nos abalar diariamente quando relembramos de alguma ação prejudicial que executamos no
Pessoal, desculpa aí, é que tem o cachorro aqui, os gatos, né? E eles iriam fazer uns barulhos aí. Estão a 1000 por hora. Por isso que eu botei no mudo aqui, no microfone, mas agora já voltou. Então, conforme nós estávamos falando, quando nós temos algum nó afetivo com alguém, este nó nos mantém conectados com essa pessoa. Se esse nó está vinculado a algum sentimento negativo, irá aí, então entrar a lei de causa e efeito, aonde todo o mal que foi causado, ele terá que ser resgatado. É claro que a lei de causa e efeito também ocorre em nós afetivos bons, né? Por isso que na nossa família há tanto os espíritos simpáticos, que têm muito em comum e que se amam muito, só por estarem perto do outro já se sentem bem, mas como também tem, né? Aqueles familiares que nós sabemos que estamos aí buscando aperfeiçoar a relação, restaurar algum mal que tenha sido executado no passado. A música não é daqui, tá, Edivaldo? Então, dá uma olhada aí, porque deve ser do seu computador. No Evangelho de Mateus, encontramos o trecho: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Também, capítulo 6, entre o versículo 14 e 15, diz assim: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. O que significa então que o Pai Celestial não perdoará os pecados? Conforme nós já conversamos, para quem estava presente na palestra de segunda, isso não significa que terá o dia do juízo final, onde será decretado que como você não perdoou, não será perdoado e você irá para o inferno. Não é esse o significado segundo o Espiritismo, tá bom? Significado segundo o Espiritismo, e em particular aqui com a minha compreensão e interpretação, nós entendemos que aí está falando sobre a lei de causa e efeito, onde se nós executamos o mal para alguém, ou se nós fomos a vítima do mal de alguém, ou alguém nos fez um mal, e nós não perdoamos, nós vamos ficar com um nó afetivo, tá? E este nó terá que ser desatado no futuro. Então, se nós não perdoarmos agora, nós teremos que resgatar isso no futuro. Mais cedo ou mais tarde, o perdão, de certa forma, terá que ocorrer. Ou vai ser através do sentimento de perdão, ou os bons sentimentos entre si terão que ser aperfeiçoados, né? E é aí que entram as vidas sucessivas. A Valéria disse aqui no chat
que perdão é não desejar mal. Eu não esquecer, como fica? Como a Valéria, ela é uma estudiosa do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sei que ela pratica, inclusive, a evangelioterapia. Ela está querendo dizer, possivelmente, está querendo me induzir aqui, para que eu diga para vocês que perdoar não significa esquecer. Por quê? Porque para nós que estamos aqui encarnados, o fato de nós não esquecermos algum mal que fizemos ou que recebemos, irá nos ajudar, inclusive, a não repetirmos aquele mal. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mágoas. Porque se você tiver mágoa na lembrança, se tiver ressentimento, então o perdão não foi executado. Essa mágoa, esse sentimento, o que é? É um pensamento e um sentimento. Nossos pensamentos e sentimentos se transformam em energia. Essa energia compõe o nosso corpo energético. Esse nosso corpo energético está ligado ao nosso perispírito. Ele irá nos acompanhar, mesmo após a nossa desencarnação. Então, se nós temos um pensamento, um sentimento que nos leva a mágoas e ressentimentos, nós temos aí um nó afetivo. Então, esse nó afetivo, como nós falamos, vai entrar na lei de causa e efeito. A Valéria diz aqui que não é induzir exatamente, que ela pensa assim. Eu entendi, Valéria, mas eu acredito que foi uma indução positiva, viu? Foi uma ajuda, eu agradeço a tua ajuda. O Edivaldo aqui diz que quando você libera o perdão, antes de você liberar a pessoa de dívida, você também libera você mesmo de um rancor desnecessário dentro do coração. Ele também diz que perdoar é demonstrar o amor de Cristo ao seu semelhante. Logicamente, ter semelhança a Cristo é viver com amor, né? E o amor incondicional. O amor incondicional nos leva, então, a crer que ele está ligado diretamente ao perdão de qualquer mal que façam para nós. Porque, com certeza, nós queremos que as pessoas também nos perdoem quando nós cometemos algum mal, né? Porque mesmo lutando contra as nossas más inclinações, pode acontecer que nós façamos algum mal. A Aline aqui disse, Demétrios, qual o mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Eu acho que isso é uma resposta muito pessoal, Aline. Se você quiser responder, o que você acha mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Você sabe a resposta? O que você acha? A Raz Lima disse que assistiu uma palestra, que disse que a pessoa que você não gosta pode encarnar como seu irmão. Pode muitas coisas, né? Realmente. Fernanda disse, quando perdoamos, nos libertamos. Com certeza, porque o perdão ele desata os nós afetivos. Então, é uma espécie de libertação. Mas depois, possivelmente, nós iremos buscar o aperfeiçoamento da nossa relação com esta pessoa, né? Nós estaremos livres, mas por opção, escolheremos aí algumas vivências para que haja somente o amor e cada vez maior entre os espíritos nossos, os espíritos afins. Aline Rangel acha mais difícil perdoar.
Eu acho mais difícil me perdoar. Vou ler aqui um outro trecho do Evangelho de Mateus, que diz assim: E então, aproximando-se dele, disse Mateus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o 70 vezes 7 vezes não significa que esse é um número que você deve seguir. Isso aqui diz o seguinte: olha, perdoe sempre. Esta é a minha visão. Vou ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre dá lugar pelo seu proceder. A obsessão que diz aqui, mais especificamente a subjugação e a possessão, é uma obsessão, uma das mais graves, onde o espírito obsessor está totalmente ligado ao nosso perispírito, com uma conexão direta ao nosso inconsciente, né? E através da inspiração desse espírito obsessor, nós simplesmente fazemos o que ele manda, sem sequer passar pelo nosso senso crítico. É a subjugação, possessão, casos aí de loucura, por exemplo, né? Mas são tantos casos que eu nem tenho como citar, tá? Mas é o maior caso de obsessão. Esses espíritos estão completamente ligados aí e com certeza existe uma causa para isso. Só um momento que eu vou ter que chamar o meu cachorro aqui que não para de latir. Só um momento. Pronto. Continuando. Aqui. Tá, fiquei do lado. Uma das insensatezes da humanidade. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Jéssica perguntou: mas como perdoar alguém que nos machucou tanto, sem que essa pessoa reconheça seus erros? Podemos tentar esquecer, não desejar o mal da pessoa, mas perdoar verdadeiramente, será que é possível? Então, Jéssica, eu peço que o seguinte: guarde essa pergunta, ela será respondida em breve aqui. Nós falaremos sobre a melhor forma de perdoar, e nesta melhor forma de perdoar, nós falaremos sobre essa questão. Será que a pessoa deve reconhecer os seus erros para que nós a perdoemos? Como podemos perdoar verdadeiramente? Será respondida, tá? Como eu estou lendo aqui o trecho que você está perguntando, aguarde só um minutinho.
Continuando aqui. Uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então todo mundo, aliás, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas, muitas mulheres, aliás, todo mundo, sim, todos os homens, mulheres, gostam de falar uma frase que diz assim: olha, se você vai falar mal de mim, me chame, pois sei coisas horríveis a meu respeito. E quando nós falamos isso, é engraçado, né? É bem legal. Ah, que legal. Pois é. Mas, então vamos pensar sobre essa frase. Nós realmente sabemos coisas de nós horríveis que ninguém sabe. Então, se nós temos consciência realmente de todo o mal que nós pensamos ou fazemos, nós vamos nos colocar no lugar da outra pessoa, perdoar por ter a visão e a consciência de que não temos condições de julgar o próximo e de que se nós fôssemos relatar tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos, nós gostaríamos de receber o perdão. Conforme disse Jesus Cristo, que devemos tratar o próximo como a nós mesmos, ou seja, como nós gostaríamos de sermos tratados. Logo, vamos perdoar, porque é a melhor forma de esperar o perdão no futuro, quando tivermos a necessidade. Com isso, chegamos aqui na parte onde, inclusive, irá falar sobre a pergunta da Jéssica, a melhor forma de perdoar. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Um momento. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoar as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: olhem como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda a contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então aqui nós estamos vendo que o perdão ele deve ser executado assim, perdoando, sem, digamos, jogar, mostrar na cara da pessoa o que está perdoando. A pessoa não precisa admitir ou acreditar que errou, porque ela está vivendo o momento dela.
mas o seu momento é de perdão. Você não precisa estar na mesma sintonia, no mesmo momento evolutivo que a outra pessoa. Você pode estar, de repente, um passo à frente, que é o passo do perdão. E o perdão, com certeza, é um dos maiores passos que podemos dar na vida, porque viver com amor e perdão, compreensão, é ter uma vida semelhante a Jesus Cristo. Então, não podemos pedir que as pessoas reconheçam os seus erros. Nós devemos reconhecer os nossos, perdoar os nossos erros e perdoar os erros dos outros, pois isso não deixará nenhum nó afetivo, nenhum vínculo negativo espiritual com qualquer pessoa, com qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Aline disse que não consegue perdoar a mãe, pois ela abandonou com 15 dias de nascida, é muito doente. Olha, Aline, vai saber qual é o momento que estava a sua mãe, né? Possivelmente você tem mais argumentos para isso, é uma história sua. Eu só estou buscando que você coloque aí a sua visão de acordo com o contexto maior. Não só num contexto de ser realmente uma filha que recém-nasceu e que a mãe te abandonou. Coloque num contexto maior, primeiramente no contexto de toda a tua vida e depois no contexto de outras vidas passadas, levando em consideração a lei de causa e efeito e pensando, será que não há possibilidade de ter coisas a mais aí que eu não sei? Será que não é uma prova, ou foi uma prova, ou faz parte de uma expiação? E se houver a possibilidade de ser qualquer uma dessas alternativas, qual é o melhor caminho segundo o Espiritismo? E conforme nós falamos, se eu não me engano, na palestra número 5, na palestra número 4, agora não tenho certeza exatamente qual. O Espiritismo diz que, dentre a lei natural, que é dividida entre 10 leis, né, segundo o Espiritismo, a lei do amor, da justiça e da caridade é a maior de todas. Quem tem uma vida de acordo com a lei de amor, da caridade e da justiça, tem uma vida onde está evoluindo o máximo que pode. Então, ao perdoar, você estará se libertando dessa situação, porque quanto mais você adiar essa libertação, quanto mais adiar para desatar esse nó afetivo entre você e a sua mãe, maior será o vínculo kármico e a necessidade de resgate ela virá. Viu, Aline? Então, quanto antes você fizer isso, amiga, melhor será para você e os espíritos próximos a ti. Pois com certeza, todo bem que você faz a você reflete também no próximo, digamos no seu próximo mais próximo, né? A Fernanda. Deixa eu ver aqui. Fátima. E quando pedimos, mas não conseguimos o perdão do outro? Quando nós nos perdoamos, esse é o primeiro passo para pedir o perdão, né? Então, no momento que nós perdoamos, não há necessariamente a necessidade que a outra pessoa nos perdoe. Nós não temos como exigir que essa pessoa nos perdoe, ela terá que perdoar. O fato dela não perdoar agora é um problema dela e não seu.
Mas você pode auxiliá-la o máximo possível, através do exemplo, através da sua vida, demonstrando que realmente está arrependida e que foi um pedido de perdão sincero. Mas, se a pessoa perdoa ou não, isso aí já é outro caso, isso aí é uma situação dela, onde ela que precisará rever todas essas questões intimamente. A Valéria aqui fez uma... Sim, foi o que eu falei ali sobre vidas passadas. A Fernanda, ela faz a oração do perdão, onde perdoo a quem me fez mal e peço perdão a quem eu tenha me feito mal. A Edna disse que nunca podemos esquecer exatamente isso. O que fizemos em outras vidas, graças a Deus, Ele nos dá a possibilidade do esquecimento. É verdade. A Valéria disse, então, que olhando a questão pelo contexto de vidas sucessivas, é mais fácil de perdoar, com certeza. A Luciane disse que é difícil perdoar as pessoas que insistem em te ver mal durante anos. Difícil é, né? Se fosse fácil, nós não estaríamos nem aqui encarnados, porque nós já não teríamos nenhum vínculo, nenhum nó afetivo, e não haveria necessidade da reencarnação. Então é difícil mesmo, e é por isso que nós estamos aqui. Fernanda disse então que está buscando solucionar problemas aí, com a sua família, tratamento espiritual. Esse é um excelente caminho. Aguarde um momentinho, por favor. Voltei. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui um vídeo, tá? Deixa eu adicionar aqui. Durante o vídeo eu vou tirar a minha voz para não atrapalhar. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória.
mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoar com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um familiar cometer algum deslize qualquer para ficarmos furiosos. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e, constrangido, falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tivessem me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que pareceu uma eternidade e falou novamente: "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana.
O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho do aprendizado sem fim.